Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Mais uma vez peço a vocês aqui, não faz muito meu feitio não, né? Mas como me ensinaram aqui alguns mentores, se a gente não der o comando, as pessoas não fazem. Então, dá uma curtida, comenta aí, compartilha com seus amigos, ajuda a que esse episódio do podcast e o podcast no geral chegue para mais pessoas e alguns amigos seus que também estão seguindo essa linha do empreendedorismo. Hoje, sem mais delongas, né? Vamos lá. Hoje, uma pessoa aqui que, cara, eu sou fã dela, cara. Ela sabe disso. Acho que não só eu, aonde a gente se encontrava esporadicamente ou às vezes continuamente, todos falavam isso para ela, porque ela realmente é uma pessoa disruptiva, sabe? Fora da curva. Se tivermos um grupo de 10 pessoas e falar assim, galera, vamos para cá, ela é aquela pessoa que se destaca e fala, que tal por aqui? Por isso que assim, eu sou muito fã dela e, cara, eu me sinto assim lisonjeado de ela ter aceito, porque eu sei que a agenda dela é muito apertada, muito cheia e ela assim ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Então vamos lá, Mari, seja bem-vinda. Aqui é o nosso Muito podcast. obrigada, o prazer é todo meu, Carlão. Cara, você sabe, assim, eu tenho uma admiração muito grande por você. Aprendi e aprendo, né? Porque eu fico ali nos stories dela acompanhando o que ela faz. Então, eu vou pegando algumas dicas, algumas sugestões do que ela faz ali. É muito surreal, assim. É uma pessoa de ouro. A Mari, galera, para quem não sabe, claro que ela, vou deixar aqui. No rolar do bate-papo, ela vai se apresentando, mas ela é uma pessoa assim. Todo mundo fala, uma pessoa jovem, mas eu acho ela muito madura, tá? Em questão de idade. E é uma pessoa que ensinou, assim, muitas pessoas na época que a gente tinha um encontro de empreendedores. E, assim, cara, muito surreal. Onde ela chegava, todo mundo acabava conectando com ela. E a Mari vai contar um pouquinho aqui sobre o que ela faz hoje, que, assim, também é outra coisa muito surreal. E fora que, vou pedir para ela contar aqui um resuminho sobre a história dela. Mari, fica à vontade para você se apresentar aí de início, para as pessoas te conhecerem Tá também. bom, pode deixar. Bom, se eu for falar tudo, a gente vai ficar aqui umas 3 horas conversando, então eu vou tentar resumir para os pontos principais. Mas, para chegar até o que eu faço hoje, eu acho legal falar que desde criança eu sempre. E eu nem sei se é esse termo, tipo, fora da curva e tal, exatamente, mas eu nunca quis ser como a maioria. Então, desde criança eu lembro que as pessoas perguntavam, o que você quer ser e tal. E eu até tive a fase de falar, tipo, veterinária, e depois eu descobri que os cachorrinhos morriam, aí eu fiquei triste, falei, não quero mais ser veterinária. Professora. Tipo assim, eu ia ao dentista, aí eu achava legal, professor, então eu quero ser dentista. Mas isso durava muito pouco. Eu sempre falava, tipo, era muito claro de que eu queria ter alguma coisa, eu queria ter um negócio. E eu não sabia o quê. Tipo, eu fui até para a faculdade sem saber o quê. E aí, quando eu estava na faculdade, na época da escola, eu já vendia coisas. Então, eu estava no colégio adventista. E eu lembro que meu tio, ele é meio esse negócio tipo de muamba, assim, que ele comprava lá na 25 de março, esses lugares. E uma vez ele começou acho que ele me deu umas canetas, como se fosse canetinha, que você assoprava e ela tinha cor. E as meninas começaram a pintar o cabelo, porque era para você pintar o papel, né, a folha. E as meninas começaram a pintar o cabelo e pegava. Peguei e comecei a vender aquilo na escola. Só que era escola adventista. Aí me chamaram, acho que lá na diretoria e tal, não pode, porque o cabelo, que não podia usar brinco, não podia usar maquiagem, né? E aí eu lembro que eu teve uma época também na escola que eu vendia, tipo, docinho, brigadeiro, bolo, mas não tinha noção nenhuma de lucro, de quanto que eu gastava para fazer. Eu gostava, era de vender, era de ter o contato com a galera, com as pessoas. Então, como eu era criança, não ia fazer diferença a minha renda dentro de casa, graças a Deus, né? Tipo, meus pais sempre, nunca tivemos luxo, mas nunca faltou nada. Então, eu sempre tive essa liberdade, assim, meio que de fazer vários testes. E aí, quando eu estava na faculdade, eu entrei em administração, já sabendo que eu queria empreender. Então, pensei, beleza, essa faculdade vai me ajudar a empreender. Se eu soubesse hoje, alguém podia ter me falado antes, né? E aí eu consegui bolsa na Mackenzie e foi muito louco como que eu entrei, porque eu falei para os meus pais que eu queria estudar lá, só que era um valor muito alto para nossa realidade. E aí meu pai falou, tipo, mas não tenho como pagar. E mesmo que eu arrumasse um emprego, ia ser muito baixo e mesmo assim ia ficar muito difícil pagar. Aí eu falei assim, confia, tipo, que eu vou conseguir dar um jeito.
E aí eu lembro que nós fomos até o setor de bolsas e perguntamos, né, como funciona para conseguir. Ah, não, não tem, porque o Mackenzie é filantrópico e aí tem semestre que tem semestre que não tem. Aí eu falei, não, mano, vou. Aí eu peguei e consegui o contato de tipo um pastor, um reverendo lá. Conversei com ele, escrevi uma espécie de carta e, meu, tipo, no final deu certo, assim. Eu consegui bolsa e eu fiz com bolsa. Só que antes de entrar na faculdade, eu fiz o que talvez eu diria que foi a experiência mais louca, assim, até hoje, de vendas, tirando o que eu faço hoje, que foi, eu queria muito um celular, porque o que eu tinha estava zoado, né? Essa história é a mais famosa, quem me conhece, eu sempre acabo contando. Eu estava no ensino médio, no terceiro ano, 16 para 17 anos, e eu ia fazer aniversário. Aí meu pai falou que ele ia me dar R$ 1.000. E ou ele me dava um celular mais ou menos desse valor, ou ele me dava R$ 1.000. Só que eu queria um iPhone, tipo, era meu sonho. E eu já tinha tido um iPhone, só que daqueles tipo da Santa Efigênia, que para desbloquear você pegava assim e apertava a tela e rodava assim, quase que com a unha para desbloquear, né? Era falseta. E aí eu falei, não, mas eu quero um iPhone, o que eu faço e tal? Aí eu peguei, fui tipo naquele atacadão, açaí, roldão assim, e comprei umas caixas de choquito e falei, vou vender na rua. Aí minha mãe, poxa, uma menina de 16 anos indo na periferia vender chocolate, sozinha. Aí minha mãe desesperada, não, não vai, por favor, tal. E aí começou aí, tipo, um dia, 2 dias. Aí tinha gente que falava assim, amanhã você vai que horas? Tipo, porque eles começaram a ver que tava dando certo, né? Então tinha, obviamente, a preocupação, mas a gente marcava, tipo, de quando ficasse mais tarde, eles já me buscavam em algum lugar. Então, nunca foi algo muito arriscado. Apesar que sim, tipo, envolvia o risco, porque às vezes eu entrava, por exemplo, numa borracharia e só tinha um homem lá. Então, graças a Deus, nunca aconteceu nada, mas era uma menininha, né, meio indefesa, assim. E aí, com cerca de 13, 14 dias, eu consegui juntar o dinheiro para comprar o tal do iPhone. E isso foi muito legal. E isso me ensinou demais, assim, sobre vendas, sobre conversar com pessoas. E aí, as pessoas, algumas serem muito receptivas e, tipo, um cara de uma mecânica, de uma lojinha, comprar R$ 20 de choquito porque ele queria me ajudar. E aí, entrar numa outra loja, a pessoa fala, não, eu tô almoçando, você não tá vendo? Tipo, meio que me expulsar. Então, isso me fez entender muito sobre as pessoas e as relações, né? De como você lida com o outro e tal. Aí, beleza, depois disso, consegui o celular. E aí, depois disso, fui para a faculdade. E na faculdade, meus pais estavam viajando. E eu tive a ideia de vender marmitas fit. Eu tive uma fase, tipo, de emagrecer bastante, assim. E nisso eu comecei a comer mais saudável, né? Mudar a alimentação. Todo mundo aqui em casa mudou a alimentação. E aí, eu sempre gostei de cozinhar. Falei, beleza, vou começar a vender marmita na faculdade. E aí, um amigo, o nome dele era Eric, ele deu a ideia, chama de marimitas. E pegou, ficou marimitas. Até hoje eu tenho vontade de abrir um negócio de marmita só pra pôr o nome de marimitas de novo. E aí a gente comecei a chamar de marimitas e eu lembro que o primeiro final de semana eu divulguei uma espécie de grupo, assim, do Facebook da faculdade. E era R$ 10, custava R$ 10. Você imagina como que a pessoa, tipo, sem estrutura nenhuma, faz um negócio que cobra R$ 10 e, tipo, com ingredientes bons, de qualidade, né? E aí eu lembro que nesse primeiro final de semana eu peguei bastante encomenda, que a galera, eu quero, eu quero. E era totalmente personalizável, que é uma coisa que eu jamais recomendo alguém fazer. É uma coisa, a não ser que você cobre a mais por isso, porque existe um valor agregado ali de você fazer uma coisa, igual essa galera que faz academia e tal, às vezes precisa de X gramas de proteína, X gramas de carboidrato, tal proteína com mais gordura, tal proteína tipo mais magra, outra não. Então, é uma coisa que eu jamais recomendaria, principalmente no começo, é ter um leque muito grande de opções. Hoje eu sou muito mais, tipo, foca em ter poucas coisas. E aí a pessoa podia montar. Eu quero o meu com arroz integral, frango desfiado e legumes. Aí o outro, não, eu quero só brócolis, batata doce. E aí nisso, a gente tinha uns amigos da faculdade aqui em casa, e aí esse que era o nerdão que deu a ideia do Marimitas, ele era meio que, tipo, aqueles de Excel e tal. Aí começou a criar uns códigos. Aí a gente fazia assim, então o código X é o arroz, código X. Aí a gente começou a montar, e aí eu lembro que o tempo ia passando, e aí, tipo, várias pessoas aqui em casa me ajudando, alguns precisaram ir embora, acho que 2 iam dormir aqui. E aí eu falava, meu Deus, não tá batendo, tipo, não tá dando certo o número de marmita com o número dos códigos lá no final. Foi desesperador. Aí eu fui dormir super tarde e eu tava começando a aprender a dirigir. Acho que eu já tinha carta nessa época, só que eu não tinha experiência, tipo, de ir pra longe. E o Mackenzie, tipo, tem que atravessar a cidade, né? Eu moro na região de Santo Amaro, o Mackenzie fica lá na Consolação. E aí eu fui de carro. E eu lembro que aquele dia acho que eu tava tão desnorteada de manhã que eu fui fazer tipo uma vitamina, o negócio do liquidificador não tava, e aí derramou a vitamina. Eu falei, e aí eu lembro que eu fui, parei no estacionamento assim de um prédio de uma colega que morava lá perto do Mackenzie, e aí tipo, acho que eu dei uma raladinha no carro.
Falei, meu Deus, meu pai viajando e eu, assim, fazendo coisa que ele nem imagina, vendendo marmita. E eu lembro que aquele dia eu fiquei o dia inteiro na faculdade, porque eu vendi para algumas pessoas do período da manhã e tinha que fazer umas entregas à noite. E não valia a pena vir e voltar. Quando eu cheguei em casa, eu senti vontade de chorar de tanta bagunça. Era coisa, panela, sei lá o quê. E eu sozinha, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que lavar isso. E, tipo assim, não dava muito dinheiro, só que eu tava tentando. E o meu Uhum. ponto sempre foi, em algum momento eu vou acertar. Tipo, deixa eu ficar tentando, sabe? Já que eu não tenho, tipo, uma família para sustentar, que se eu der um tiro errado, a gente vai passar fome, então deixa eu ir tentando, né? E aí eu fui com esse negócio, aí não deu muito certo o negócio das marmitas, era muito barato, era muito difícil de manter, e aí eu não conseguia ficar lá até a noite e tal. Aí depois eu falei, beleza, já que eu tô, deixa eu nichar um pouco mais e levar para uma linha mais low carb, que foi a época da Carbo. Que aí eu cheguei a abrir empresa mesmo, tipo CNPJ, era MEI, né? Mas abri CNPJ, que foi até um dia antes do Powerhouse. E eu lembro que foi dia 5 de janeiro que eu Uhum. abri o CNPJ. Aí eu peguei, eu acho que foi um dia antes de conhecer as embaixadas, que foi o projeto onde a gente se conheceu. Porque no dia Uhum. 6 foi o dia do Powerhouse, e se eu não me engano foi quando começaram a me falar desse Uhum. podcast. Do podcast, não, perdão, da embaixada. E aí eu comecei com esse negócio das comidas saudáveis, que basicamente era tipo bolo, torta, mas tudo voltado para uma linha muito saudável. Só que aí eu bati numa outra tecla que era a dificuldade do quê? Os produtos eram tão naturais que estragavam muito rápido. Então, por exemplo, eu Putz. ficava limitada a vender ou para minha região, tipo, muito próxima, ou de um jeito para entregar. E aí São Paulo é muito grande. Então, eu lembro de um caso que acho que foi no Natal. Eu vendia um chocotone saudável, né? Que era feito com farinha de amêndoa, xilitol, chocolate belga 70% e tal. E aí a pessoa estava interessada. Aí a gente foi olhar o frete, porque eu não tinha uma demanda suficiente para ter um motoboy próprio. Então eu tinha que terceirizar isso. Eu fui olhar o frete e, tipo, o frete era, sei lá, 50, 60 reais. E o valor do Uhum. produto era 59,90. Então a pessoa não pagaria um frete absurdo desse por um produto que era barato, né? Que era mais ou menos o mesmo valor. Então começou a bater nessa tecla. E, por exemplo, como que eu vou mandar para Campinas? Vai demorar 2 dias para chegar, por exemplo. Não vai, tipo, porque vai chegar lá, ou vai estar estragado por conta dos ingredientes, ou porque o correio destrói tudo. Que aí eu já tive É. experiências horríveis com o correio também. Então era um desafio. E aí nisso, eu lembro que eu estava nessa fase da Carbo, e eu comecei a ficar totalmente insatisfeita com a faculdade. Porque eu falei, cara, isso aqui não faz nenhum sentido. Tipo, não é nada do que eu imaginei. Não tem nada de empreendedorismo, ninguém me ensina, tipo, fluxo de caixa, como gerir uma empresa, como fazer vendas. Eu lembro que teve uma vez que eu estava numa aula, se eu não me engano, a aula chamava alguma coisa de empreendedorismo. E aí eu estava vendendo, dessa fase das coisas saudáveis, ovo de Páscoa. E eu estava, tipo, no WhatsApp respondendo, e a professora, não, tipo, para aí, vai fazer um exercício, acho que era um exercício de persona. Aí eu pensava, que quero fazer exercício de persona nada, eu quero vender, mano. Tipo, qual que é o sentido? Eu já tenho um negócio aqui funcionando, olha, deixa eu rolar o negócio, deixa eu fazer vendas, né? E aí eu falei, isso aqui não faz nenhum sentido. Aí eu comecei a comunicar aos meus pais, porque eu era muito novinha, sei lá, 18, 19 anos, de que eu ia sair. Eu falei, cara, não tô gostando, isso aqui não faz sentido, eu vou sair. E aí quando chegou do quinto para o sexto semestre, se eu não me engano, eu já sabia que eu não queria mais. E eu falei para eles: eu vou fazer mais um, só que eu vou sair. Aí a minha mãe quase chorava e falava: não, pelo amor de Deus, termina, só para você ter aquela cabeça. E eu entendo, porque eles foram criados assim e a gente meio que passou por uma época em que você ter faculdade era tipo um baita de um diferencial. Tipo, você tem que ter, senão, o que vai ser da sua vida, né? Então eu entendo a cabeça deles. Muitas vezes, tipo, às vezes os avós não tiveram, e aí os nossos pais, alguns conseguiram fazer, outros não, e eles querem que os filhos tenham, tipo, é o sonho da maioria dos pais é que o filho se forme numa boa faculdade, né? E eu tava numa boa faculdade. E aí eu comecei a comunicar, e eu lembro que uma vez eu tava numa, tipo, reunião, assim, de amigos da igreja, e eu Uhum. falei, aí uma amiga minha que é mais, tipo, tradicional zona, né, ela fazia economia e tal, ela virou assim, não, não, ela virou, tipo, uma outra pessoa, ela não vai. Aí eu pensava, eu vou sim, tipo, largar a faculdade, né? Aí eu, que essa pessoa tá falando que ela não vai? E aí acabou que eu fiz esse semestre, e aí eu larguei faltando um ano, eram 4, eu fiz 3, e larguei. E eu lembro que quando eu fui largar, a moça falou assim, assim, quando teve essa virada aí de que eu ia largar, a bolsa de 100% passou para 50%. E aí meus pais falaram, a gente dá um jeito, tipo, meu, a gente aperta e faz conseguir pagar, porque mesmo 50% de um Mackenzie da vida é bastante dinheiro, né?
Aí eu falei, não, tipo, eu não queria nem de graça, imagina pagando, eu não quero mais continuar. E aí, quando eu fui fazer o cancelamento, a moça falou assim, você tem duas opções. Uma delas é você tranca, e aí, se eu não me engano, você pode voltar até 2 anos. Só que toda vez que começa um novo semestre, então, tipo, agora, daqui 6 meses e tal, você tem que pagar o equivalente, tipo, a matrícula. Então, você paga a matrícula, é como se ela estivesse segurando a minha vaga. Aí eu pensei, não, isso não faz sentido. Aí ela falou, a outra opção é você cancelar. E, tipo, você cancela tudo, basicamente. Aí eu falei, eu quero isso aí. Aí as mulheres, tipo, incrédulas, o que essa menina tá fazendo, mano? E aí eu falei, não, quero cancelar. E aí acabou que cancelou. Só que nessa fase, eu ainda tava naquele, tipo, às vezes dá um dinheirinho aqui, aí eu faço um outro projetinho ali. Então, teve uma época que eu fiz umas, tipo, festas juninas, assim, que tem aqui numa escola perto da minha casa. Como minha tia era professora, ela falou de mim. E aí eu lembro que eu fui, aí acho que era para ter uma barraquinha de cachorro-quente. Aí a mulher falou, você faz tapioca? E eu nem curto tapioca, eu não sou muito fã. Aí eu falei, faço também. Aí lá fui eu comprar, tipo, aqueles mini fogõezinhos, assim, umas frigideiras próprias para tapioca. Tipo, meio que aprendi a fazer tapioca da noite pro dia para poder vender nessa festa. Então eu ia fazendo, só que era tudo muito pingado. Não era tipo um dinheiro constante, ou um projeto em que eu penso, nossa, eu vou crescer com isso aqui. E eu lembro de uma vez que nós estávamos com a galera, eu não acho que você não foi nessa viagem, mas o Stefano, que tem até o podcast dele que eu ouvi, ele falou mais ou menos assim: Mari, você consegue se imaginar daqui a alguns anos cuidando tipo de uma fábrica, assim, tipo, liderando uma fábrica de bolos saudáveis? E eu pensava, não, mano, não tem nada a ver com o que eu quero. Só que era o que eu fazia no momento, porque até então era eu que fazia tudo, né? Tipo, a venda, o bolinho na minha casa. E eu pensava, realmente, isso não faz muito sentido. Só que eu não tinha muito para onde ir, então eu continuava naquilo ali. Aí, nisso, eu lembro que no Powerhouse eu fui, acho que por conta dos ingressos que você vendia, como se fosse um afiliado, assim. Você tinha um link lá e se as pessoas comprassem, você poderia ir até o camarim conhecer os palestrantes, conhecer o Flávio, tirar foto com ele. E aí eu fui, e o Ícaro de Carvalho estava lá. E eu gosto muito de falar dele porque eu sou muito grata a ele, tanto ao Flávio, porque o Flávio eu conheço há 1000 anos, assim, tipo, há muito tempo na internet, e foi como se ele me mostrasse de que eu não era doida sozinha. Existiam outros doidos, sabe? Que Boa. não queriam seguir o caminho tradicional. Tipo, olha aqui, eu sou diferente também e eu dei certo. E eu falei, cara, o que esse cara fala faz muito sentido para mim. E eu acompanhei há bastante tempo o Flávio. E aí, nesse dia da reunião lá que a gente teve depois do Powerhouse no camarim, eu lembro que eu tirei uma foto com o Ícaro e eu falei que gostava do conteúdo dele. E eu não tinha nem muito o que perguntar, se eu não me engano, eu perguntei como que ele conheceu o Flávio. Hoje eu falo, cara, eu tenho perguntas tão, tipo, técnicas, assim, tão específicas para fazer, mas era o que eu tinha para falar lá naquela época. E aí, depois disso, eu comecei a acompanhar mais o Ícaro. E o que ele falava, tipo, eu assisti as aulas, ele é professor de marketing digital, então ele tem uma escola que é muito acessível e que hoje em dia tem mais de 30 mil alunos e ele ensina sobre marketing digital. E eu lembro que ele fez desafio no Instagram e tinha um desafio, se eu não me engano, ele fez primeiro de 21 dias, depois de 14, aí eu acho que depois ele até reduziu para menos ou ele só fez esses dois, eu não consigo lembrar com exatidão, que já faz um tempinho. E aí ele falava que era acho que do 0 aos 10K em 21 dias. E aí as pessoas começavam a mandar depoimento, tipo assim, ele ia fazendo o desafio, passava as tarefas, o que tinha que ser feito, e as pessoas falavam, Ícaro, tipo, já consegui fechar um contrato de 5 mil, Ícaro, já bati os 10 mil. E eu falava, mano, como que alguém consegue ganhar 10 mil reais na internet? Tipo, o que esse cara tá fazendo? Tipo, será que eu não consigo? Será que eu não tenho algum conhecimento, alguma coisa? E eu achava incrível aquilo, só que ao mesmo tempo me incomodava do tipo, por que eu não tô conseguindo? Que eu não enxergo aqui? Só que eu continuei estudando as aulas do Ícaro, e eu lembro que quando eu entrava no novo mercado para ver uma aula, eu ficava perdida, tipo, não tô entendendo esse termo que ele tá falando, esse conteúdo não faz muito sentido, mas eu continuava. E aí eu lembro que eu assisti uma aula, que é a aula 152 do Novo Mercado, sobre microassinaturas, que é você ter um produto e aí você cobra barato por ele, só que aí você vai escalando, tipo, vai ganhando mais cliente, e aí até que vira um bolo grande, e tipo dele, custa R$ 79,90. É barato, só que ele tem 30 mil alunos. Então isso, tipo, vira um bolo enorme, que hoje ele já tem uma empresa gigante, assim, grande, né? Com vários funcionários, um escritório grande. E aí aquilo fez muito sentido. E eu também estudava com um cara que trabalhava com ele, que chama Eduardo Costa. O Instagram dele é muito legal, principalmente para quem quer prestar serviço, eu super recomendo acompanhá-lo. Depois você pode até colocar aqui na descrição o Instagram Boa. deles. E aí o do Ícaro é mais para infoprodutor e
para quem quer seguir essa área, que foi o que eu segui, e o do Doda, que é o Eduardo, é mais para linha de serviços, né, de prestação de serviços. E aí eu lembro que eu assisti uma aula do Edu, em que ele desenhava um produto de microassinatura para um personal trainer, que é o cara que é meu personal, que é o personal deles também. Aqui eu faço, como eu moro em São Paulo, ele é Santos Santos, eu faço consultoria online com esse personal. E ele desenhava um produto digital para esse cara. Então eu peguei essa aula 152 do Ícaro, essa do Edu, e falei, beleza, tipo, entendi meio que por onde eu quero seguir, é meio que Uhum. esse caminho aqui. E aí eu comecei a mandar um monte de direct. E é muito doido porque eu comecei a mandar direct para umas pessoas do nicho de skincare, tipo cuidados com a pele. Só que é uma coisa, até eu tenho muita alergia, muito, assim, já tive problemas seríssimos de ter que, sei lá, pro posto de saúde tomar soro por conta de alergia que me deu por conta de uma limpeza de pele. Eu não sei por que eu comecei a mandar mensagem para essa galera. E aí eu mandava para um monte por dia, falando, né, tipo, se a gente podia marcar uma reunião, contava mais ou menos a minha ideia. E aí teve uma moça que topou. Eu cheguei a fazer algumas outras reuniões, só que aí eram outros nichos que depois eu falei, ah, tá, acho que essa pessoa aqui é legal também. Meio que eu via uma pessoa que era interessante, que não tinha um produto online, e chamava ela para conversar. E aí essa moça topou, a gente ia lançar um produto tipo, sobre pele oleosa, ia ter parceria com uma dermatologista, só que ela estava com problemas pessoais, assim, bem grandes, e aí eu percebi que ela não gravava as aulas, que não estava fluindo, a parte dela Uhum. não estava fazendo. Aí eu falei, beleza, tipo, ainda não, a gente ainda não começou de verdade, tipo, ainda não colocou para vender, então ainda dá para sair. Beleza. Falei com ela, super entendeu, e aí eu saí do projeto. Aí eu pensei, agora eu faço o quê? Tipo, eu já tinha largado a faculdade, contra a vontade do planeta inteiro, praticamente. Sim. Tava meio que dinheiro pingando aqui, ah, faz um projetinho ali, faz uma coisinha, mas não era aquela regularidade. E aí, eu nem culpo, assim, minha mãe por isso, tá? Mas eu lembro que uma vez o meu primo, ele é um pouquinho mais novo que eu, e ele é da área de TI, então ele sempre teve bons empregos, tipo em banco, Itaú, Safra. Se eu não me engano, na época ele estava no Santander. E aí acho que a gente ligou para dar parabéns para ele, e aí minha mãe pegou e falou em determinado momento assim, ah, não tem um emprego aí para Mariana, não? E eu lembro disso, provavelmente ela não lembra. Só que porque na cabeça dela, tipo, eu teria que seguir o caminho que todo mundo segue, vai procurar um emprego. Meio que você não tá fazendo nada, entre aspas, Uhum. fixo, assim, e aí eu pensava, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí é muito doido sobre você estar preparado para as oportunidades. Porque eu até comentei com você, a gente já falou sobre isso. Se eu não tivesse entrado no Instagram e visto os stories do Ícaro naquele dia, provavelmente hoje minha vida seria completamente diferente. Eu entrei no Instagram, eu sempre acompanho o Ícaro há bastante tempo, né? Eu gosto muito do conteúdo dele, além de ser aluna. E aí ele repostou uma moça que é inglesa e ela fala português muito bem, só que ela fez uma Você sequência. vai, Quer você vai falar? Pode falar, entrar, pode falar. você vai entrar Vou falar. agora, você vai entrar agora no, nesse último, né? Vou fazer só um Uhum. adendo aqui, porque galera, vocês perceberam, né? Porque assim, mano, a Mari, ela, cara, é isso que encanta quando a gente tá próximo da Mari ou escutando o que a Mari tá falando, por quê? Porque a Mari é 25, 24. 24 anos, 24 anos que a Mari tem. E a gente se conheceu praticamente há 3 anos, ou mais tardar 4 anos atrás, praticamente. E a Mari sempre foi desse jeito que vocês estão vendo hoje. E isso que encantava a gente, porque assim, como pode uma pessoa com 21 anos ali, desse jeito, cara, querendo fazer, não deixando acontecer. Ela contando que desde os 16 ali, quando ela vendia ali os bombom, porque eu lembro um pouquinho dessa história que ela contava, cara, aquilo ia pro farol tal, já mexia com todo mundo, porque a maioria das pessoas que estavam ali na reunião de empreendedorismo era uma galera assim de 28, 30 e vai subindo. E aí chegava a Mari com essa disposição, todo querendo fazer acontecer, não é só pela idade, sim, porque ela estava querendo fazer acontecer e ela sabia que ia dar certo. Mas para isso, daí, ó, há quase 5 anos que ela vem, 5 anos não, né? Quase 10 anos, porque desde os 16 que era vendendo no farol, porque ela queria um celular. Então ela já praticamente vem realmente progredindo, fazendo, procurando fazer acontecer, mas assim, o melhor de tudo é ela sabia o que ela queria fazer, desde lá de trás. E aí eu te pergunto por isso, Omar, eu até fiz esse adendo, porque assim, de tudo que você falou, galera, eu fiz algumas anotações aqui, tem vários riscos, porque, cara, foram muitas coisas e isso cada vez mais, toda vez que eu escuto a Mari, eu aprendo com ela. Porque ela falou de sonho, ela falou de evento, ela é vendedora, ela realmente, assim, ela queimou a ponte várias vezes, deixando os pais dela, eu acho, cada vez mais doido. Fala, o que essa menina vai aprontar?
E assim, e a Mari, por mais que ela tenha feito tudo isso, ela sempre teve vida. Então, assim, o fato da rede social, que é isso que eu acho bacana, o lado positivo da rede social, que a gente consegue acompanhar alguns amigos e conhecidos, tipo, caramba, eles estão trabalhando tanto, mas será que eles vivem? Será que eles curtem? Será que eles viajam? E então, assim, galera, dá para fazer tudo isso, sim, para quem está querendo entrar nesse mundo do empreendedorismo. Cara, vocês não estão sozinhos. É uma frase que a gente falava lá atrás, né, Mari? Nas reuniões, fala, cara, tava todo mundo achando que estava sozinho. E a Mari fez um Uhum. adendo que, assim, quando eu conheci a Mari, foi lá no Powerhouse lá de 2017, porque a Mari viu que tinha Foi uma galera. mesmo, até Não foi? esqueci de contar essa parte, é Cara, verdade. eu adotei porque eu falei assim, essa parte a Mari tem que voltar, porque foi ela que, assim, ela não conhecia ninguém, e aí era 2017, mas aí acho que 2016, dezembro de 2016, aí a Mari, foi criando um grupo, né, porque na hora de comprar Uhum, convite, no comprar Facebook. grupo e tal, aí Facebook, a Mari criou um grupo, não conhecendo ninguém, montou um grupo que era para fazer um café antes do Powerhouse. Foi mesmo. Puta, e assim, ela movimentou, galera. Quando a gente chegou lá, tinha assim, quase 50 pessoas num café da manhã. Foi. E era o café que Porque assim, pediram para eu restringir o espaço, hein? Porque eu deixei um monte de gente de fora. Porque assim, Mari, por uma deixou. questão de segurança e do espaço, não coloca, acho que o cara falou para não colocar muito mais de 50. Aí quando eu fui olhar, acho que já tinha umas 70 pessoas na lista. Eu falei, caraca, melhor eu... Só que teve gente que falou assim, deixa eu ir, deixa eu ir. Teve um cara, aí esse cara eu deixei, mano, o cara me ligou. Tipo, por favor. Aí eu deixei ele ir. Mas foi Assim, mesmo, e foi o café da manhã. praticamente lá, se tinha conhecido, era de repente ia o cara e mais um amigo pro evento que acabou indo nesse café. O Uhum. restante ninguém se conhecia. E a Mari que deu, mano, ela entrou na frente, montou esse grupo, chegou lá, cara, a gente tomou um café da manhã surreal. A gente não chegou a se conversar assim, sabe? Mas assim, na verdade, na entrada tinha lá, porque a Mari, assim, ela tomou a frente, ela foi que foi, e tinha gente que ficava na recepção ali para Tinha mesmo. dar. Mas a Maria ela já estava lá na frente, lá meio que, galera, deixa eu organizar. Cara, doideira. Então, tudo isso que ela Eu tá coloquei minha falando, família para trabalhar nesse café da força. manhã. Eu lembro que tava minha mãe, minha tia, tipo, uma galera que tinha um negócio da faculdade para resolver, tipo, de documentação, se eu não me engano, meu pai foi para mim, porque era no mesmo dia. E aí minha avó, tipo, foi, mas foi muito legal. Eu lembro com carinho desse dia. Meu, Foi meio que quando tudo começou, assim, até antes das embaixadas, das pessoas se conhecerem. Na embaixada a gente e já tinha se visto, então. porque em 2017 eu também não sabia sobre embaixada, mas tinha um Powerhouse que eu sigo muito essa linha da Mari também, porque assim, eu venho acompanhando o Flávio há um tempo já e era um disruptivo, um cara, tipo, cara, como um brasileiro que mora fora, que consegue, deu tudo certo, falando que morou na favela do Rio de Janeiro. Peraí, então peraí, se esse cara pegou trem, pegou isso, conseguiu, porque eu não? Então também fazia muito sentido para mim também. Tanto que aí foi quando eu fui no Café da Mari, em 2017, depois eu fui lá pro evento, pro Powerhouse, e realmente, quando eu olhei aquela multidão ali no Credit Card, 4.000 pessoas, eu falei, não é possível que 4.000 pessoas tá pensando de igual ou melhor que eu. Eu falei, não. Uhum. Eu segui a mesma regra da Mari, eu falei, não, será? Enfim, então, de lá para cá, putz, cara, muitas coisas aconteceram, mas assim, são pessoas que alguns vão ficando no caminho, outros vão seguindo o tradicional e tá tudo bem. Cara, Aham. é uma forma de gerar renda para você, para sua família. Mas, assim, as pessoas que realmente acreditam, cara, que tem um sonho, que hoje em dia se fala muito, né, Mari, sobre a palavra propósito. Cara, qual é o seu propósito? Por Uhum. mais que a Mari não sabia, de repente, essa palavra propósito, mas ela só sabia o que ela quer fazer. Que é isso Uhum. que algumas pessoas, Mário, por que eu estou comentando isso? Que algumas pessoas falam, putz, mas eu não sei o que fazer. Putz, mas cara, o não fazer, o que fazer é praticamente o que a Mari contou aqui. Ela começou por isso, foi para aquilo, depois foi por isso, depois daquilo, mas ela sabia que aonde ela quer chegar e o que ela quer Uhum. fazer. E é isso, você vai trocando, que é uma outra jargão, né? Você vai trocando o pneu do carro com o carro andando. Tipo, tá aí a Mari aqui, ó, Uhum. fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, enfim. E aí esse foi um trecho que eu me lembro, foi, putz, a Mari, velho, foi lá do café que a gente se conheceu praticamente, depois veio para as embaixadas e tudo mais. E aí, Mari, você falando sobre a questão Eu posso só fazer um comentário sobre isso que você falou do caminho tradicional e eu acho que é legal deixar ressaltar essa parte. Não é que é errado a pessoa sair do ensino médio, fazer faculdade e entrar, por exemplo, numa empresa, numa Vivo, numa Nestlé e fazer carreira ali dentro. Tá tudo certo, depois se aposentar. Só que quando a pessoa tem a cabeça tipo a nossa, aquilo ali é como se não, tipo, aquilo não satisfaz, não é aquilo que faz o nosso olho brilhar. E aí a gente quer procurar outro caminho. E a gente descobre que existem Flávios, Ícaros e pessoas como eles, Laras e pessoas assim, que, poxa, eles trilharam um caminho diferente. Então deixa eu aprender com eles porque eu quero fazer algo parecido.
Mas tá tudo bem. Poxa, tem gente que fez concurso público, fica lá há 20 anos e é super, mantém a família, cria os filhos e é super realizado. Só que pra gente, eu acho que eu não aguentava uma semana, eu ia ficar louca no lugar daquele. Porque a minha cabeça não ia aguentar, tipo, fazer a mesma coisa sempre. Eu prefiro essa pressão do tipo, o que eu fazia há 6 meses já não funciona, do que ficar 6, 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Só que isso é uma questão de pessoal, né? A característica da pessoa, não tem nada errado. Legal você ter falado isso. Eu falei, deixa eu só falar, porque às vezes tem gente que fala, não, você é contra a faculdade, vai ficar falando pros outros que você acha que ninguém tem que fazer faculdade, que ninguém tem. Não é isso, cara. Até porque as pessoas são adultas, elas escolhem o caminho delas. Então, essa foi a escolha que eu fiz. Graças a Deus, tipo, tem dado certo, mas poderia ter dado errado também. E aí, quando a minha mãe, ela já era mais desesperada, assim. Acho que mulher, né? Tipo, não, por favor, tal. E o meu pai, ele falava assim, eu não quero interferir. Tipo, eu sabia que a opinião dele era, tipo, termina. Mas ele falava, eu não quero interferir, porque eu não quero que lá na frente você fale que eu podei ser o sonho. Ele falava mais ou menos assim. E eu, opa, faz sentido isso. Tipo, ele não tá meio que me jogando, falando, você vai terminar assim, porque você mora comigo e eu que mando aqui, porque ele poderia ter feito isso. Só que não me culpe pelas consequências no futuro. Tipo, assuma as rédeas, entendeu? E aí eu achei legal isso. Porque faz muito sentido, né? Nossa. Um pai deixar essa. E seu pai, ele tem hoje qual idade? Hoje ou na época, quando ele te falou Ele, isso? ele tem 54, porque ele devia ter uns 50 anos, né? Então, para Mais ou menos. você ver, tipo, há 4 anos atrás, para ele ter esse mindset, né, que hoje em dia a palavra, né, se tornou também, então, Uhum, essa cabeça, ele já era muito diferencial, porque o pessoal da idade dele já falava, não, quem manda aqui sou eu, é o é, tradicional, né? Pô, e é um outro ponto que eu falei assim, realmente, os seus pais jamais te bloquearam, por mais que eles tinham aquela criação de tipo, não, mas será? Mas olha o fulano, olha o Beltrano, não te comparava com o vizinho, mas tipo, olha o seu primo ali, tipo, tá dando certo. Como você comentou que uhum, sua mãe falou. Mas em nenhum momento falou assim, não, Mari, pare com isso. Só foi deixando acontecer. E uhum, assim, e claro que também tem aquele ponto, né? Quando você demonstra realmente que você está fazendo acontecer, que é o que a Mari contou aqui pra gente. Ela estava fazendo acontecer, por mais era uma coisa ou outra, mas ela estava fazendo. E é uma das coisas que você precisa demonstrar. Seu pai, se você mora com seus pais, para sua esposa, para o seu marido, se você mora com ele, para sua família. Eu falo isso porque acontece isso comigo no até hoje, porque quem realmente assim a minha maior mentora é minha esposa, porque é ela que está realmente no barco comigo e tipo acreditando. uhum. Então é o tal do comprar sonho, né, Mari? A gente falava muito isso na embaixada. Para quem você está vendendo o seu sonho? Então, além de vender para a família, que é o primeiro passo que a gente depois, se a família comprar, aí sim pode vender para as outras pessoas, porque é mais ou menos esse barco que é praticamente a história da Mari. Ela não chegou Sim. a Mari sempre foi vendedora, então vocês perceberam, né? Então, para os pais dela já tinha vendido. Os pais compraram, mas não queria aceitar, né? Que seria na teoria. Uhum. Porém, tá ela hoje aqui que ela vai contar para a gente essa questão do hoje, o que realmente ela faz, depois de toda essa trajetória que ela Sim, depois viveu. de toda a jornada. E aí, eu comecei falando do Ícaro, porque nesse dia que eu tava no Instagram, ele repostou essa moça, era uma sequência de stories em que ela falava inglês, ela é britânica, né, inglesa, e aí ele escreveu embaixo uma frase mais ou menos assim, ele já era milionário na época, não era tão rico quanto hoje, mas já tinha bastante dinheiro. Ele escreveu mais ou menos assim, caramba, falar inglês é melhor do que fazer milhão. E aí eu vi o story da moça, achei interessante, porque realmente inglês é importantíssimo, né? Hoje em dia, geralmente, quando ele coloca, alguém pergunta alguma coisa sobre investimentos no perfil dele, ele coloca tipo um podcast que é em inglês. Alguma coisa sobre luta, ele fala muito sobre jiu-jitsu e tal, ele coloca um documentário em inglês. Então, a maioria das coisas estão em inglês. Então, você precisa falar, se você quiser ter acesso àquilo mais rápido, né? Porque às vezes até traduzir, até chegar no Brasil. E aí eu comecei a seguir essa moça. Aí, e nisso ela tinha, sei lá, uns 3 mil seguidores. Comecei a seguir. Aí teve um dia, não consigo lembrar como, que dia foi, eu só sei que meio que deu um estalo, assim. Falei, caraca, essa mulher tem um produto milionário nas mãos. Por que eu não faço uma proposta para ela? Se eu já tenho aqui meio que um esquema desenhado, que foi o que eu vi nas aulas, que eu aprendi lá nas aulas do Novo Mercado, do Edu, e ela já tem um produto, tipo, ela é boa, ela fala bem, ela é bonita, ela tem conhecimento. Por que eu não mando uma mensagem para ela? O não eu já tenho mesmo, né? É muito coisa de empreendedor. O não eu já tenho. Então, deixa eu tentar ir atrás do sim, né? Aí peguei e escrevi um textão. Que tem gente que fala assim, não, você vai abordar alguém no direct, tipo um expert, que quando você é dos bastidores, você vai abordar o expert, que é o influenciador, é a pessoa ali, né? Aí você fala,
Não, você vai escrever assim, vai fazer um textinho assim. Eu falei, fazer textinho assim, nada, eu vou escrever o que vier no meu coração. Peguei e escrevi um baita de um textão pra mulher, já contei a ideia ali, tipo, já falei, ó, pensei nisso, nisso, nisso. Aí, como eu sou muito noturna, tipo, minha cabeça funciona muito bem à noite. Às vezes é tipo 2 da manhã, eu tô mandando mensagem no grupo de trabalho com ideias que eu tenho. Eu jogo lá no meu bloco de notas, porque é a hora que minha cabeça flui melhor. E aí eu peguei e mandei essa mensagem pra ela de madrugada, e essa moça morava na Inglaterra, em Londres. Então, ela viu, como são algumas horas a mais lá do que aqui no Brasil, ela viu, acho que pouco tempo depois, me chamou, ela ia trabalhar, e falou que ela trabalhava como gerente de um restaurante. E ela ia me mandar mensagem no WhatsApp depois, ou pediu para chamar no WhatsApp. Aí eu passei, mandei áudio com a ideia que eu tive, e no mesmo dia, tipo, ela topou, achou muito legal, e a gente começou a desenvolver. Tipo, assim, eu conheci a mulher no Instagram, no meio de uma marcação, chamei no direct, chamei no WhatsApp e a gente começou a desenvolver. Isso foi em agosto. E aí vai, sem contrato, sem nada. Tipo, na lábia de uma confiando na outra, e tinha vez, tipo, de, sei lá, pegar dado de cartão, precisa comprar o domínio, sei lá, pega dados de cartão de crédito de uma e manda para outra, então sempre foi bastante baseado em confiança, o que é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado na internet, que a gente nunca sabe com quem tá lidando, né? Então nem sempre vai dar certo. O ideal é fazer tudo certinho. Mas aí, quando foi em dezembro, nós lançamos. E nisso ela já tinha mais ou menos 10 mil seguidores. A gente tinha uma pré-lista, digamos assim, de pessoas interessadas. Eu não consigo lembrar ao certo agora o número de pessoas que tinha, mas era um número legal. Talvez umas 400 pessoas. E nas primeiras 24 horas, acho que a gente vendeu, tipo, 8 cursos. O que é meio, eita, caramba, né? Será que a gente fez alguma coisa errada? Ou não era isso que o pessoal estava esperando? E aí foi indo, foi indo, foi indo. Aí a gente terminou dezembro com mais de 100 alunos. Já bateu uns 100 alunos ou cento e pouco ali em dezembro. E aí foi crescendo, começamos a aumentar a equipe. E atualmente, não são 1.700 alunos ativos, porque como o nosso curso é uma recorrência, pode ser que a pessoa fique um ano e não renove, ou porque ela já chegou no nível que ela queria, ou porque ela está com outro foco e não está estudando, mas mais de 1.700 vendas, digamos assim, nós já fizemos, que são alunos que ou passaram ou estão. Mas atualmente nós provavelmente, se eu não me engano, da última vez que nós olhamos, estava em cerca de 1.400, 1.500 ativos que estão hoje dentro da comunidade. Então, e é muito louco, porque é isso que eu falo do poder da internet, cara, de você conseguir atingir pessoas do mundo inteiro. Porque se eu falasse, ó, vem morar no Brasil, vamos abrir uma escola aqui no Brooklyn, tipo, ou aqui perto da Paulista, e aí a gente consegue fazer uma escola linda, e aí cabe, tipo, 100 alunos. Sei lá, cabe 1.000 alunos, que seja, tipo, uma escola gigantesca. Imagina o custo para ter uma escola com 1.000 alunos perto da Paulista. O tamanho da estrutura de funcionário, de imposto, de aluguel. E hoje, ela veio morar no Brasil atualmente, faz uns 6 meses. Eu tô em São Paulo, ela tá na Bahia, tem gente da equipe que tá, tipo, no interior de São Paulo, então é tudo pingado, entendeu? E é muito legal. E alunos também. A gente só consegue ter alunos em mais de 20 países por conta da internet. O cara que mora, tipo, na África não conseguiria estar aqui. Nem o cara que mora na Inglaterra ou dos Estados Unidos. Tem um que chama, eu fui olhar esses tempos, acho que é Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos. Eu não sabia nem que existia esse lugar, mas tem aluno lá. Então, é muito legal, assim, tipo, o poder da internet. E olha que vocês estão num ramo que a gente pode dizer que é bem competitivo, né? Saturado, que a galera fala, né? Como você vai entrar? Tipo, você vai concorrer com o Flávio Augusto? Isso, Meu, tem mercado para todo mundo. O Ícaro fala, não existe concorrência quando você é bom, cara. Não existe. Tipo, tem. Vou te dar um exemplo. O curso de inglês tem muitos, só que a professora é britânica. Eu não sei se a galera tem muito conhecimento assim, de como funciona o negócio do sotaque, porque a gente está muito acostumado com o sotaque americano, pela influência dos Estados Unidos, que a gente tem muita, né? Então, TV, filme, música. O sotaque britânico, quando você mora lá, se você aprendeu só o americano, você sofre, porque eles falam diferente. Então, a palavra água é bem diferente da forma como um americano pronuncia e um britânico. Então, às vezes, eles falam isso. Meu, eu chego aqui, eu não sei falar, tipo, eu não tô entendendo. Ou eu moro aqui há tanto tempo, só que eu só convivo com brasileiro. E aí teve um caso, uma vez, de uma moça que ela me chamou no suporte, eu cuido do suporte. Eu já deleguei várias áreas, mas essa é uma que eu gosto muito de cuidar ainda, ter um contato mais próximo ali com o cliente, com o possível aluno, né? E ela falou que ela estava no hospital e não entendia o que o médico falava. Imagina, deve ser desesperador. Tipo, você ter que chegar num ponto de falar, e agora? Eu não entendo se esse cara tá falando que é pra eu tomar, sei lá, o remédio 2 vezes por dia ou é pra eu tomar uma vez por semana. Se ela tomar errado, ela pode, sei lá, perder a perna ou alguma coisa trágica, ou mesmo que não seja trágico. Deve ser muito difícil você não conseguir entender o que a pessoa está falando
principalmente numa situação difícil, como essa de saúde, né? E aí ela estava interessada e comprou o curso. Então, para quem está na Inglaterra, eu não vou falar que é fácil vender, não é isso, mas é como se aquele cliente já estivesse mais preparado, porque a gente vem com uma proposta de aprenda inglês britânico, é voltado para adultos, é super acessível. Se você for fazer esses métodos que existem por aí, são muito mais caros, exigem muito mais tempo. Então aqui você vai ter uma coisa mais focada. A gente consegue, como é uma comunidade, ele é separado por grupos, digamos assim. Então tem, eu vou para a Inglaterra daqui 2 meses. Você não vai ficar fluente 2 meses. Isso é uma coisa que eu acho importantíssimo falar. A gente não vende milagre. Essa coisa de pílula mágica do inglês, você vai ficar fluente em 30 dias, fale como nativo em 60 dias. Isso não existe. Tipo, se a pessoa tiver essa cabeça, eu prefiro que ela não vire minha aluna, entendeu? Tem gente que quando vem falar comigo no suporte, e aí eu já sei que aquela pessoa vai me dar dor de cabeça, pela forma como ela tá falando. Então, tem aluno que é melhor não ter, tem cliente que é melhor você não ter. Então, é isso que eu sempre falo, né, cara? Então, essa questão dessa moça e que eu falei da saúde da perna dela, olha, falando em saúde, a minha sócia, né, que é a professora, quando ela tava, a gente lançou o curso em dezembro, foi janeiro ou fevereiro, ela descobriu que o filhinho estava com câncer. O que que a maioria das pessoas, o filhinho de 2 anos, imagina o que que a maioria das pessoas teriam feito. Desiste, tipo, sai fora, o governo me ajuda aqui, tá? Não quero saber disso não. Deixa eu, né, eu não vou mais fazer nada, eu quero só cuidar do meu filho. Só que ela enxergava na comunidade uma possibilidade de ter essa liberdade demográfica, que hoje ela pode morar no Brasil, essa liberdade de tempo e de não ter que ficar. Ela era gerente de um restaurante fixa naquele emprego ali, que ela teve que sair do emprego para cuidar dele. E muito doido, porque já teve vez, a irmã dela mora no Brasil, mas quando ela tava morando lá, a irmã foi passar acho que uns 2 meses lá, e teve vez da irmã ficar com o filho dela no hospital, enquanto ela ia para casa gravar aula. Então, tipo, ela nunca atrasou uma aula, que a gente coloca toda segunda-feira aulas novas. Então, uma baita responsabilidade, entendeu? De falar, não, eu peguei isso aqui para fazer, mas eu vou fazer direito. E às vezes, a gente dá desculpa, e eu não digo só de trabalho, mas por tanta bobeirinha, e a mulher com o filho com câncer saindo do hospital para gravar aula. Então, isso me fez, caramba, isso sim é comprometimento, sabe? Tipo, agora eu sei que eu tô trabalhando com uma pessoa que tá disposta a fazer dar certo. Então, e é muito legal isso, pensando até quando você vai encontrar um parceiro de negócios. Será que a pessoa tá tão disposta a você quanto você a fazer dar certo, né? Então, Exato. e aí, ontem, nossa, foi maravilhoso fazer esse podcast hoje, porque hoje a gente tá gravando dia 20, ontem foi dia 19, e foi o dia que ele tocou o sininho do que tá curado do câncer. Que Então ela lé! ficou Que muito legal, massa, cara. Ele meu! tem 3 anos agora, e aí eles fizeram aquela cintilografia, era um câncer nos ossos. Teve uma época em que ele usava como se fosse um gesso que pegava as duas perninhas. Então, até para fazer higiene, para dar banho nele era muito difícil, ele obviamente não andava. E agora, tipo, você olha, você fala uma criança normal, graças a Deus. Que Então, e aí ela massa, passou por meu! tudo isso, e isso diz muito também sobre empreendedorismo, de momentos de altos e baixos. Poxa, olha que legal, meu negócio tá crescendo, só que, poxa, meu filho tá muito doente. Tipo, tem vezes que eu não consigo, sei lá, fazer uma coisa que eu me planejei porque eu vou ter que levar ele pro hospital porque ele passou mal a noite inteira. Então, a vida é feita assim, né, cara? Tipo, uma montanha-russa, não adianta. Não vai ser sempre assim, nem sempre assim. E a gente tem que estar preparado para lidar com esses momentos. E você falando isso, para você ver, hein, galera, às vezes a gente se apega muito ao que os players falam. Cara, os cara falam que tem resultado, tá tudo certo, é muito bom. Mas é uma coisa que eu sempre enxerguei, até falando da embaixada, foi isso, que quando eu estava ali naquele meio das pessoas, teve vezes que eu ia, todos os dias eu estava dentro da embaixada, que eu considero, brincando, que eu falava, é como se fosse a minha pós-graduação, eu já estava fazendo, mas era a pós-graduação na prática, que eu estava ali com as pessoas reunidas, onde que porque assim, a nossa vida, como a Mari falou, ela é esse sobe e desce. E nesse sobe e desce, o que acontece é o seguinte: você fica à mercê realmente de alguns acontecimentos de família, tal como aconteceu agora com a sócia da Mari, do filho dela. Então a tendência é assim, qual é o ambiente que você está? Porque imagina só se a gringa tivesse sozinha, tipo, sem apoio de equipe, porque a Mari já estava fazendo parte da equipe dela, ela poderia realmente ter parado já, tipo, o sonho dela, o Uhum. objetivo dela. Mas ela também conseguiu encontrar, ou seja, as pessoas quando fazem a coisa certa, as coisas boas, automaticamente como que é?
é como se fosse um imã, né? Você atrai as Uhum. pessoas. E a Mari foi uma dessas, que a Mari também conseguiu atrair uma pessoa de confiança, quando a Mari contou ali do cartão, uma confiou na outra, tipo, sem se conhecer pessoalmente, mas a Mari atraiu a gringa atraiu a Mari, então assim, e olha agora esse episódio do filho, agora recente, então assim, o que o empreendedorismo pode trazer é isso, são o ambiente que você está, com quem você pode, se a pessoa está pensando de igual ou melhor que você, então assim, ela tal, tipo, uma frase dos antigos, olha eu aqui, não sou tão antigo, viu, galera, eu tenho só 38, mas eu lembro as frases dos meus avós, que era a panela e a tampa, né, então a panela seria a Uhum. professora e a Mari foi a tampa, então, cara, não é à toa que está tendo, né, graças a Deus, tendo esse sucesso que elas estão tendo com esse empreendimento. E é muito legal essa questão de pessoas, né? Tem um grande player aí que fala que as pessoas precisam de pessoas. Galera, a frase não é Uhum. dele, ele mesmo já falou, mas é a frase que na internet ele soltou e ficou pela frase dele. Que é isso, então, as pessoas precisam de pessoas. Então, lá na embaixada, quando a gente participava ali, foi bem antes do Covid, a gente se encontrava assim, tipo, cara, toda quinta-feira era a certeza que a gente se encontrava e a gente sentia a falta de, cara, terminava a quinta, quando que era a próxima quinta-feira? Porque o ambiente que estava Uhum. todo mundo querendo um ajudar o outro, cara, um dar a mão pro outro, mas cada um com seu projeto em particular. Então, assim, fez muita diferença e por isso que, tá vendo? A Mari praticamente, eu acho que a gringa, na verdade, elas já são consideradas irmã, né, já superaram a fase de, tipo, vamos se conhecer, do namoro, é o namoro que vamos se conhecer, Vira casamento já, né? casamento, viraram sócia, cara, já a irmã, e assim, é pra vida inteira, muito, muito massa, Mari, muito massa essa história, e tipo, que legal que você ter compartilhado aqui com a gente, porque, cara, a história, né, eu fui revendo aquela nossa passagem e lembrando aqui das embaixadas e tudo mais, os encontros, os eventos, né, que foram acontecendo, e, cara, uma história melhor que a outra, e assim, tipo, conecta muito, eu praticamente conecto muito, e tem até cara, eu sempre esqueço o nome de um grande player que ele fala assim, se eu não me engano, acho que foi Steve Jobs, que ele não sabia de porém o que ele fez, ele tinha uma visão de algo e a parte técnica que ele fez, ele foi e contratou as pessoas que eram de Harvard, de tudo mais, para fazer aquele negócio acontecer, mas ele era o cara da visão, né? Acho que o Flávio também vai contar um ponto sobre isso, que assim, eles consideram o vendedor, mas e o restante? Cara, o restante você traz pessoas de confiança, expert, que é especialista em tal função. Não é à toa que ele fala que a equipe dele, pegando o Flávio como referência, a equipe dele lá, todos que trabalham com ele, tem mais de 20 anos que está com ele nessa caminhada. Então, também estão empreendendo, que é um outro ponto, né? Mas as pessoas acham também que o fato de empreender é porque você precisa abrir seu negócio. Uhum. A Mari está aqui, gente, com uma experiência que pode contar. Não somente ter o negócio seu, mas você estar junto com uma pessoa que, cara, você não está deixando de empreender, né? Sim, com certeza. É só o próprio Edio, né, das embaixadas lá, junto com o Flávio, há mais de 20 anos. Como você fala aqui, por exemplo, só quem empreende tem sucesso. Poxa, uma carreira gigantesca de sucesso. A Elisa, a mulher é CEO e ela é, tipo, funcionária. Não é funcionária porque é CEO, obviamente, ela é presidente. Mas é como se o Flávio fosse o dono do negócio e a mulher fosse a presidente e ela construiu uma carreira quase que CLT ali e super bem sucedida, né? Então não é Exato. só esse caminho. É que nós escolhemos ele. E ele é bem. Não vou falar que é o mais difícil, porque cada um tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Mas, tipo, o salário fixo, sabe? O cara da CLT sabe que no final do mês vai cair ali o dinheirinho dele, ou no começo do mês. No empreendedor, não. Pode ser que um mês entre, no outro, não. Só que aí, o fixo, o próprio nome diz, é fixo. O outro, pode ser que um mês. Putz, nossa, eu fiz uma estratégia muito boa e aí o negócio estourou de vender. Então, e aí eu acho que vai muito da pessoa de tomar essa decisão baseada no que ela acredita, no que ela espera para o futuro, né? Tipo, não, eu quero dar uma vida com segurança, apesar da gente saber que estabilidade não existe, para minha família, assim, uma coisa mais calma, não quero ter, eu vou dormir 2 horas da manhã pensando que esse mês a conta não vai fechar. Então, beleza, você escolhe esse caminho. Não, eu gosto do risco mesmo, que eu sei que é aquela frase do eu posso cair, mas eu também posso voar. Então, eu quero ir por aqui. E aí a pessoa escolhe, né? Uma questão muito, muito de gosto, muito pessoal, de personalidade. É. E aí onde se desperta também, né, Maria? A gente que já está empreendendo, né, nessa esteira do empreendedorismo, que é muito essa questão de, tipo,
Cara, a gente sabe onde quer chegar e o saber, galera, não precisa estar desenhado ali, ó. Tipo, cara, vou ser o rei do meu bairro. Uhum. Não precisa ser exatamente dessa forma, mas o saber onde você quer chegar é você determinar para você aquilo que, como a Mari comentou, o que você gostaria de fornecer para você e para sua família. Tem um outro ponto também, Mari, que eu lembro que assim, as pessoas é muito a questão de tipo, eu tenho que fazer pela minha família. E as pessoas não se colocam no lugar. Ela fazia para a família, ou seja, tipo, terceirizou. Aí eu estava estudando isso e eu achei um ponto, falei, puta, faz sentido isso, porque, cara, por que você não se coloca primeiro no seu lugar? Tipo, cara, eu quero realizar isso e eu vou fazer para mim. Uhum. Porque é a consequência para sua família. E às vezes, quando a gente empurra para a família, eu vi um menino comentou isso, empurra para a família e tipo, ai, não deu certo, cara, porque minha família não apoiou. Ele terceirizou de novo. Ah, Falei, faz é um sentido. problema grande, é. Falei, cara, não é assim não. Ou seja, imagina você. Eu me lembrei disso porque eu peguei sua história aqui como exemplo. Imagina só como seu pai falou. Meu, foi o que seu pai falou lá atrás. Falou assim, cara, para você não chegar lá na frente e falar que fui eu que te cortei. Putz, cara, tem coisa melhor que Uhum. essa. E, tipo, não é à toa que você continua, né, na estrada, mas tá aí. Imagina se fosse lá atrás, seu E pai. pode até ver que isso é uma característica de pessoas que geralmente não dão certo em nada. Elas colocam a culpa sempre no outro. Então, tipo, o namoro não deu certo, a culpa era do outro. A sociedade não deu certo, a culpa era do outro. A pessoa nunca consegue parar e olhar e falar: peraí, deixa eu ver onde eu errei. E eu não tô falando que o outro não pode ter errado também. Só que o outro você não consegue mudar. Se você enxerga o que tem de errado ali com você ou com o que você está fazendo, você fala: beleza, identifiquei o problema, consigo arrumar a solução. Pro outro, não. Então, só que é difícil isso, porque é muito mais fácil. Você coloca a culpa no governo, você coloca a culpa nos problemas, na crise, na pandemia. Nunca é sua, entendeu? E aí você fica sempre se terceirizando e falando, não, se vitimizando e falando, não, mas porque não deu certo por conta. É muito difícil, é muito difícil. É muito difícil, cara, tudo é muito difícil. É aquela frase, eu vejo muito isso no negócio de emagrecimento, né? Emagrecer é muito difícil, ficar gordo é muito difícil, não conseguir subir uma escada ou correr 100 metros é muito difícil, escolher o que você vai comer é muito difícil, cozinhar é saudável. Então, escolha o seu difícil, né? É isso, cara. Nossa, cara. Tá vendo, galera? É quando eu friso sempre aqui com a cara, eu sou um aluno como vocês, porém, nesse bate-papo aqui, eu vou lembrando, né, um pouco do pouco que eu conheço da história de quem passa por aqui, como a da Mari, mas também do meio ao qual eu escolhi viver, que o fato do empreendedor, quando a gente fala empreendedor, empreendedorismo, hoje se tornou essa palavra, né, que nada deixa de ser, antigamente se falava de empresário, mas até quem é empresário fala que é empreendedor. Tá? Mas seguindo a mesma linha do que de um sonho ao qual fazer por ele, por nós e pelas pessoas que estão ao nosso redor, e depois a gente vai realmente ramificando, né? Espalhando isso para as outras pessoas. Como a Mari hoje, tipo, há 4 anos que eu a conheci, hoje ela espalha o conhecimento dela junto, né, com a sócia dela, que é a Grinha, espalha para o mundo. Então, entendeu? O propósito dela é muito maior, cara. O propósito da Mari, eu falo aqui não por eu só ser amigo dela ou fã dela, mas no sentido de e ter ela como referência, porque assim, ela sempre quis esse propósito pelo menos demonstrou isso para mim, que é poder colaborar, de ela realizar o sonho dela, mas também que as pessoas que estão ao redor dela e qualquer tipo de pessoa também consiga realizar seu sonho e seu objetivo. Então, esse é também um Uhum. dos propósitos do nosso podcast, que assim, histórias como da Mari, como a de qualquer pessoa que estiver assistindo, não precisa ser exatamente empreendedor, porque me falaram isso, Mário. Então quer dizer que precisa ser empreendedor? Cara, você só precisa realmente, tipo, demonstrar em algum momento que, Uhum. tipo, o porquê que você está fazendo aquilo. Porque a Mari, por mais que o pouco que a gente se conheceu ali, eu sei, eu senti onde realmente ela pode contribuir. Não é para mim, Carlos, não ir para o podcast. E se enquanto o YouTube existir, esse conteúdo ele pode servir para milhares de pessoas, como a Mari também faz com a empresa dela. Cara, vai servir para milhares de pessoas. E aí a gente não fica somente preso a dinheiro, que é o que a grande maioria quer. Cara, eu faço isso hoje e quero receber amanhã. Ué, mas no CLT não é assim. Você precisa ainda esperar 30 dias para poder receber. E por que quando você vem empreender, você acha que tipo, tem que empreender hoje e amanhã, tipo, vai Uhum. receber? Cara, é um processo, e como a Mari falou, é a vida, cara. O empreendedorismo não mudou assim, tipo, mudou o mundo que é do CLT. Cara, seguimos linhas diferentes, porém com o mesmo objetivo, que é, cara, é a vida. Se a vida fosse, tipo, certeira, assim, tipo, cara, isso tu vai fazer, não ia ter graça, né, Mari? Uhum. Não ia ter graça. Tanto que quando a Mari comentou
da gringa, né? O fato dela ter a liberdade geográfica, que aí eu também, Mari, descobri isso em termos de resumir. Cara, por que eu estou nesse meio? Mas eu resumi, consegui encontrar em palavras, que é a liberdade geográfica e liberdade financeira. Uhum. Até antes do empreendedorismo, ou até poucos anos atrás, o foco era a liberdade financeira. Cara, quero ter liberdade financeira, liberdade financeira. Mas eu vou fazer como essa liberdade financeira? Aí eu falei, cara, mas deve ter alguns passos atrás. Eu sempre fui assim, tá, beleza. E tem esse ponto, mas o que tem atrás? O que tem atrás, eu trouxe para mim no sentido de, tipo, o que eu consigo fazer hoje com o que eu tenho em mãos? Me lembrei até de quando eu tive a loja, porque foi liberdade geográfica. Falei, cara, a liberdade geográfica ela é mais palpável para eu alcançar do que a liberdade financeira. E a geográfica é exatamente esse lado do empreendedor, que é, cara, qual é tirar o seu conhecimento ou juntar com o conhecimento de alguém e fazer algum tipo de projeto, de trabalho, enfim. Uhum. Aí eu falei, cara, liberdade geográfica. Foi quando eu consegui viajar com a minha família, porque minha esposa tirou férias. Eu também estava, né, no projeto ali meio que CLT, mas eu me sempre considerei empreendedor. Aí a gente viajou para o Nordeste, eu levei meu computador e meu celular. Então, usei e abusei da tecnologia, por isso que ela está aqui, e consegui realmente hoje realizar um dos pontos, que era a liberdade geográfica. Que eu acho que esse é o grande, Uhum. meu ponto de vista, às vezes, Mário, é muito mais, é o que todo mundo, na verdade, a grande maioria quer alcançar, que é a geográfica, ou seja, Uhum. o cara está numa empresa e a mulher está no outro. A mulher tira férias, mas o cara não pode. Aí eles se frustram, né? Porque, putz, e agora? Como que a gente vai tirar? E as crianças no meio do ano, ao final do ano, não consegue. Quando você entra nesse mundo mais arriscado, que é você criar esse projeto, enfim, você tem essa liberdade geográfica, que é algo que você alcança. Porém, a financeira, ela vai se estender um pouco mais. O que você acha disso, Uhum. Mário? Não, isso aí, você deu um exemplo com outra coisa, mas eu vou trazer para a faculdade, porque foi o que eu vivi, né? A pessoa está disposta, às vezes, a gastar ali 100, 200, às vezes mais, 200 mil reais numa faculdade, só que ela não está disposta a ficar, tipo, 2 anos no mercado digital até dar certo. E às vezes não vai dar certo em 2, às vezes vai dar certo em 10. Então é muito legal olhar o Ícaro hoje e falar, caraca, olha, o cara fatura milhões por mês. Tá, só que ele fala que o primeiro projeto dele foram os únicos 80 mil reais que ele tinha, ele colocou no negócio, era como se fosse uma capa de um Estadão, digamos assim. Só que eu acho que já era online há bastante tempo. E aí ele torrou 80 mil reais em 24 horas e não veio nenhuma venda. Então, hoje é fácil olhar para o Ica e falar que quero estar igual ele. Só que será que a pessoa está disposta a percorrer o caminho de 10, 12, 15 anos que o Ícaro percorreu para estar lá? Porque a maioria vai desistir nesse meio do caminho, né? Tipo, então, beleza, a pessoa fica ali 4 ou 5 anos na faculdade gastando uma nota, ou dela ou do pai, para depois tentar arrumar um emprego e ir crescendo devagarzinho numa carreira, até às vezes chegar num ponto legal, num estágio legal, assim, num cargo legal. Mas aí não, nesse mundo nosso, não. Porque às vezes tem uma pessoa que em um ano ficou milionária, acha que todo mundo tem que ficar. E aí o cara se frustra. Eu lembro, acho que de uma vez um evento, a pessoa, tipo, porque não dá certo, sei lá o quê. Aí o palestrante, mas faz quanto tempo? Aí, se não me engano, a pessoa falou 3 meses, 4 meses. 3 meses, você nem começou ainda, cara. Você tá fazendo o negócio rodar. Tipo, hoje, não faz nem 2 anos. Eu até sei que, no meu caso, eu não gosto muito da palavra sorte. Só que era um mercado, tipo, eu encontrei uma expert muito boa. Então, o conhecimento dela é raro por ser, tipo, uma inglesa que fala português super bem. A forma como ela passa o conteúdo. A gente conseguiu encontrar diferenciais pro curso, do tipo, as aulas são mais curtas, eles são divididos por módulos, então um aluno que precisa de inglês para viajar tem um módulo de inglês para viagens, o outro que vai passar numa entrevista tem um módulo de inglês para negócios, então o cara consegue ir pelo caminho que ele precisa mais. Aí o outro, não, eu tenho 3 anos, tipo, para estudar inglês, então eu quero ir no caminho tradicional, vou assistir aula por aula do iniciante, depois do intermediário, do avançado, também tem. Um outro diferencial que a gente conseguiu colocar é o preço. Tipo, a gente cobra muito menos do que os outros, porque a nossa ideia é ter mais alunos. Então, só que são coisas que você vai acertando no caminho. Ninguém começa, tipo, eu fiz. Pode acontecer, mas é muito raro. O cara lançar o curso, tipo, fazer 7 em 7, que eles chamam, né? Fazer 1 milhão de reais, 10 milhões de reais em um dia. Isso provavelmente não vai acontecer. Você vai começar ali vendendo 8 cursos num dia. E aí, depois você vai vender 10. Aí no outro não vai vender nenhum. E você vai falar, eita, e agora? Não tem ninguém comprando. E você vai aprendendo e ajustando, entendeu? E aí aquela mudança que a gente falou no mundo do empreendedorismo, ou você está disposto a ir fazendo ajuste e trocando pneu com o carro andando, ou não entra, Boa. porque senão não vai dar certo. E aí o carro está muito rápido, então você tem que trocar pneu toda hora, Esse- porque vai furando ali no meio dos buracos, né, que são os problemas que aparecem.
Mas, Omar, e gostaria de até ver com você de tudo isso que a gente falou. Talvez a pessoa tá aí, tá? Vocês estão falando mal, cara, beleza. E aonde eu encontro pessoas ou, cara, qual o caminho? Porque a grande maioria a gente até hoje passa por isso, mas a gente passou lá atrás ainda um pouco mais, que era, beleza, para onde que eu vou? O ambiente que você frequenta hoje, ou que você, qual o caminho de estudar, já que a gente comentou um pouco de faculdade, tipo, eu acabei me formando, mas quando eu peguei o diploma, eu falei, ó, mãe, tá aqui, o que a gente combinou no início, vai, cara, e Uhum. seguir, né? Então, qual o caminho que você poderia sugerir para a galera em Cara, termos de, eu acho. Ah, perdão. né, em termos de ambiente ou de estudo, né? Já que a gente pautou isso por aqui. Meu, com a internet, tipo, não existe mais desculpa. Tipo, o cara fala, eu não. Vou dar um exemplo do inglês porque é o meu universo, né? Não consigo praticar inglês. Cara, existem vários aplicativos, sites gratuitos, em que um cara, às vezes, da Índia quer aprender português e você quer aprender inglês, vocês podem conversar. Então, eu nem diria do tipo, vai para uma faculdade. Claro, dependendo do tipo de coisa que você quer ser. Eu quero ser médico. Então, o seu caminho é vá fazer faculdade e fazer aquele caminho tradicional, porque você precisa daquilo. Mas dependendo do que a pessoa espera, por exemplo, o mercado digital, eu quero ser um prestador de serviço, eu quero ser um coprodutor. Poxa, procure pessoas que já estão fazendo aquilo, acompanhe, veja o que elas estão fazendo. Então, hoje, o que funciona muito para mim é, poxa, onde os caras grandes que são que fazem o que eu faço, estão? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Deixa eu olhar para um Pedro Sobral, para uma Priscila Zilo, para o Ícaro, para o Edu. O que eles estão fazendo? Tipo, como que eles conseguiram chegar lá? E aí tentar traçar e aprender com o caminho deles, com o caminho que eles trilharam ali e com os aprendizados dele, né? Porque muitas vezes eles têm cursos. E aí, isso aqui são uma coisa também que a pessoa tem que tomar cuidado, que não é, beleza, eu decidi, agora eu vou entrar, e é até normal, mas entrar no mercado digital, e aí a pessoa compra 10 cursos. Meu, você fica perdido no planeta, tipo, você não sabe para onde seguir, porque é tanta opção. Então, o que é legal? Conheça as possibilidades, igual eu comentei do Edu, ele é mais de prestador de serviço. Então, você vai ver lá que existe um mundo de possibilidades. Tem o designer, tem o programador, tem o suporte, assistente virtual. Poxa, eu me identifiquei com esse aqui. Então eu vou comprar um curso sobre isso, porque aí você consegue nichar e focar mais naquilo que você tem uma aptidão maior, né? E aí, às vezes, vai levar um tempo até você descobrir também, não tem nenhum problema nisso. Só que o problema eu acho que o maior problema de tudo, se fosse para resumir, é a pessoa não colocar em prática. Meu, aprendeu, coloca em prática. Você descobriu. Eu descobri que eu entendo um pouco de design e aí eu vou fazer aqui um curso de Canva. Tá bom, você aprendeu? Nem que seja pro mercadinho do seu bairro. Oferece para ele a R$ 10 a arte. Tipo, de graça. Eu faço um mês de arte de graça para você postar no Instagram. Mas faça. E enquanto ficar só no campo das ideias, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Porque o papel aceita tudo. Eu gosto muito de uma frase do Thales Gomes que fala assim, que ideia vale 10 centavos a bacia. Porque na minha cabeça, eu podia pensar desde o início, nossa, igual eu pensei quando eu olhei a pra gringa, eu falei, essa mulher tem um produto milionário. E aí eu poderia estar até hoje desenhando um produto, pensando que quando eu lançasse, ele ia faturar 2 milhões no primeiro dia. Eu só ia saber se ia faturar 2 milhões no primeiro dia, que não aconteceu, infelizmente, testando. E aí, quando o negócio está rodando e a gente começa a melhorar, hoje eu consigo ver a possibilidade de, talvez daqui a alguns meses, alguns anos, faturar realmente 2 milhões. Mas se enquanto ficar só no campo das ideias, você nunca foi pro jogo, você não sabe como que funciona na prática, né? Então, acho que é muito isso, tipo, escolher o caminho, ir por ele, e aí tudo bem você mudar a rota, porque acontece, Sim. não ficar com essa obesidade mental de, tipo, estuda, porque a pessoa nunca se sente pronta. E aí, eu gosto muito de uma frase, que, se eu não me engano, é do Ícaro, que ele fala que o perfeccionismo mascara a covardia. Porque você não tem coragem de colocar o negócio em prática e ver que que vai dar errado. Porque você acha que na sua cabeça tá perfeito e não tá. E não, enquanto não tiver do jeito que eu quero, então eu não vou colocar em prática. Aí, só que na hora que você coloca em prática, você vê que não tá. E eu lembro do Gun, olha, 1000 anos, eu fiz o curso do Gun faz muito tempo, e ele falava sobre se o seu primeiro produto ele for bom, é porque você lançou tarde demais. A minha primeira página de vendas, hoje eu olho para ela e eu sinto vergonha, e ele fala, eu lembro que ele falava isso há vários anos, quando eu fui num evento dele, você tem que sentir vergonha do seu primeiro produto, da sua primeira página, porque se ela estiver muito linda, quer dizer que você demorou demais para fazer, para lançar. Então hoje eu olho eu entro na página de vendas do Curso da Gringa e falo, caraca, tá muito linda. Foi uma equipe que fez, uma empresa. Mas antes, a gente pagou um rapazinho lá, ele fez. Era um negócio assim, aprenda inglês com a gringa por menos de R$ 2 por dia. Um negócio branco com a foto dela.
E foi assim que a gente fez as primeiras vendas. Imagina se eu ficasse esperando, eu não ia ter caixa para poder fazer a página bonita que tem hoje. Uhum. Se eu não tivesse começado lá atrás com a página simplesinha, né? Então, acho que é muito isso também. Que massa. Que top. Nossa, e isso me recorda muito até o fato de o porquê que hoje eu levanto essa bandeira do empreendedorismo, mas é por essa questão de, tipo, cara, o que tiver na sua cabeça tem que colocar em prática. E aí, para você saber se vai dar certo, porque a gente fica muito no imaginário, né, Mari? Imagina, 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 e tipo, tá, beleza, e aí? Uhum. Ah, mas deu errado. Imagina e se critica sem colocar em prática. Putz, cara, mas aí não dá É, jogo, aí não dá liga, né? Não dá é. liga. Então, Mari, você recomenda algo além de cursos online, né, que hoje está disponível? Ou a questão de livros, a questão de filme, algo que pode, tipo, fazer a viradinha de Meu, chave na galera? eu recomendo o que eu falei quase agora, coloca em prática. Então, tipo, você já entendeu qual que é o seu caminho. Beleza, eu gosto de gestão de tráfego. Comecei a acompanhar o Sobral, comprei o curso dele. Então, coloque um prazo. Nos próximos 2 dias, eu vou abordar, tipo, 10 pequenas lojinhas aqui da minha cidade e eu vou falar com eles. E nem que eu receba 10 não, mas eu vou continuar. Então, pra gente, porque quando você sai do papel e vai pra prática, você começa a descobrir, por mais duro que seja, aquele negócio que tem uma imagem que ele coloca na geração de valor, às vezes, que eu gosto muito. É tipo, um cara tá com um não, assim, mó triste. Aí o outro tem, tipo, um monte de não e um sim, e ele tá feliz. Porque às vezes você vai ter que ouvir um monte de não para ouvir um sim. Só que você só vai ouvir o sim se você estiver disposto a ouvir os nãos. E a quebrar a cara muitas vezes, né? Então, e aí uma outra coisa que colocar em prática, e eu falaria também comece pequeno. Do tipo, imagina se eu tivesse arrumado dinheiro emprestado no banco e falado, vamos pegar 50 mil reais para investir aqui nesse projeto. E aí o negócio vem, tipo, 8 cursos no primeiro dia. Talvez a gente teria quebrado logo no começo, mas não, vamos fazer pequenininho, como essas duas. A gente contrata um cara aqui para fazer uma página e tal. Ah, tá, agora a gente já consegue ter um gestor de tráfego fixo. Poxa, agora a gente já consegue também uma pessoa para cuidar da parte financeira ali, de suporte. Agora a gente já tem uma advogada para quando precisa de alguma coisa, entendeu? Então, são coisas que você vai crescendo aos pouquinhos. Você tem que estar disposto a passar aquele negocinho do degrau. Do Tipo, você degrau. vai subindo um degrauzinho por vez. Não adianta você querer subir a escada dando um pulo lá para cima. Que isso. E eu lembrei agora, você falando isso, da analogia que eu utilizo, que minha esposa fala, e de novo você vai falar isso, que é a questão do músico, né? Hoje em dia a gente pega, o músico, cara, o cara pegou uma música, lá explodiu. Aí, quando o cara vai contar um pouco da história dele, cara, não, então, eu tô há 20 anos na Uhum. estrada. Aí, como assim 20 anos? Meia onde você estava, que eu nunca te vi? É mais ou menos essa linha, ou É, seja, né? Tem aí, são milhares de nãos, vários barzinhos que eles passaram, madrugada, ficaram doentes e tudo mais, para de repente uma música conseguir virar a chave e a vida dele e da família dele, né? Massa, ótima sim. analogia. Pô, Mari, a gente chegou aqui nos finalmente. Ah, eu não queria, por mim, eu continuaria aqui com você, porque, cara, eu tô A gente assim. fala pouco, né, Carlão? A gente falava, é que chegou um momento, Mari, que é uma palavra que tem uma galera utilizando muito, que é o tal do transbordar, né? E eu Uhum. acredito que não só a gente, acho que tem milhares de pessoas, a gente chegou no momento de poder transbordar. Até aquele que de repente não teve empreendimento nem nada, também tem algo sobre a história dele que pode colaborar com o outro. E eu vejo muito isso aqui no nosso, que é realmente a gente se tivesse um tempo, a gente ia falar, cara, não vai dar não, porque a gente, cara, tem uma Uhum. vontade de transbordar e trazer uma galera com a gente. Por isso que a gente até, putz, eu te peço até desculpa se estendi o seu horário aqui, que eu sei que você está na Imagina. correria, mas cara, Tranquilo. eu até brinquei com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu tenho que explorar aqui tudo que for possível da Mari, porque é bastante conhecimento que tem e bastante Uhum. prática, né? Foi muita prática, desde lá do bombom até hoje você tá com Uhum. a sua empresa. Bom, Mari, brigadão, viu? Então, você sabe que Eu que eu tenho uma agradeço. admiração muito grande por você. E viu, galera? Eu vou deixar os contatos da Mari aqui na descrição também, Sim, sobre o que a gente conversou. Para qualquer dúvida, pode ter certeza que se vocês chamarem a Mari lá e ela conseguir realmente ajudar, ela vai colaborar com vocês. Tá bom? sim. Beijão, Mari. Aí você coloca Obrigado. o da gringa também, pra galera que quiser conhecer, Com né? certeza. Porque é um perfil maravilhoso, ela dá muita dica, tipo, o perfil chama Dicas da Gringa, com dicas.da.gringa, e aí ela coloca muito conteúdo no Insta, e aí a gente tem o curso que é super acessível, e graças a Deus, uma coisa que a gente consegue ter muito assim já, são depoimentos de alunos, tipo, que eles colocam em prática, tipo, os que realmente estudam, né? Porque tem gente que compra e não assiste.
Aí não adianta, você não vai aprender. Mas os que realmente assistem e colocam em prática, estudam e têm mais contato com o idioma, eles conseguem ver uma mudança gigantesca, assim, no inglês. Então é muito legal, tipo, ver que a gente tá vendendo um negócio que dá resultado. Então, aí Legal. depois você coloca aqui na descrição. E eu vou colocar até porque o fato da Mari falando, mas agora ela tá no finalzinho, como a galera fala, no final tá querendo vender. Não, não, eu vou colocar porque assim, cara, o inglês, cara, você pode não ter estudado em Harvard, cara, mas se você souber o inglês, cara, a Uhum. sua vida muda Você consegue ter surreal, acesso cara. aos caras de Harvard, porque tem, às vezes, palestra dele no YouTube, ou um cursinho de, tipo, US$ 10 que tem uma palestra lá do cara. Só que você só vai Exato. entender se você falar inglês, É né? isso aí, ó. Pega essa, galera, pega essa visão. Mari, brigadão, viu? Um beijo, Eu que gratidão pela agradeço. seu tempo. Até mais. Muito obrigada.